Olá, seja bem-vindo. Eu sou o pastor Alisson Júnior, quem não me conhece. Mas quem já está me acompanhando aqui no Face, meus amigos, irmãos, família, que Deus possa estar abençoando. Nós vamos falar de um tema muito importante hoje, um despertamento que a igreja precisa. Nós vamos estar falando de algo que em muitos lugares está em falta. Espero que não esteja em falta lá na sua igreja, na sua família, mas é algo que Deus está falando ao meu coração que precisa haver um despertamento dos intercessores. E aí nós vamos entrar nesse tema, despertamento dos intercessores. Deus precisa levantar de novo os intercessores. Eu sei que existe, mas em muitos lugares não tem um intercessor, e nós vamos mostrar como é algo sério quando não tem um intercessor em uma região, em uma igreja, em uma família, o que o mal pode acontecer. Então Deus possa estar despertando os intercessores. Então compartilhe essa live com seu amigo, compartilhe com seu irmão, compartilhe com o seu líder, se você é pastor, compartilhe com as suas ovelhas, porque é algo que vai trazer despertamento. Eu creio que o Espírito de Deus vai tocar a vida das pessoas, vai tocar o coração das pessoas e vai vir uma unção de intercessão ou um espírito de intercessão que vai levar o povo de Deus a se colocar na posição de um intercessor. E um intercessor faz mudanças tremendas. Então, compartilhe essa live. Todos aqueles que for entrando, vai compartilhando a live. E também vai dando o like. Nunca esqueça do like, porque o like ajuda sempre o vídeo chegar no maior número de pessoas. Quando você dá o like, sempre o vídeo alcança o maior número de pessoas. Por isso que nós sempre pedimos de todo vídeo like, parece algo chato, mas é algo para o vídeo alcançar mais pessoas. Que a palavra de Deus alcance mais pessoas. Deixa eu puxar aqui a água. Nesse dia eu estou falando bastante, fazendo live, tanto no Facebook, no Instagram, no YouTube. Como eu ainda não tenho eu não tenho um programa, não tenho um notebook. Eu tenho um notebook, graças a Deus, mas só que ele trava muito, então não dá para usar ele. Mas Deus vai prover um bom notebook bom. Aí daria para nenhum programa só gravar para todas as redes sociais, mas eu tenho que gravar uma por uma. Mas aí eu estou aproveitando, gravando palavras diferentes. No Facebook uma palavra, às vezes essa palavra eu coloco no meu canal, no Instagram uma palavra, e no meu canal também estamos fazendo live quase todo dia no meu canal. Então vai lá no meu canal, Pastor Alisson Júnior, se você está no Facebook. E se você está no meu canal, assista o programa Podercast, é o nosso podcast que tem no nosso canal. Já foi 19 programas com 18 pastores e uma pastora. Eu tenho que trazer mais mulheres. Cadê as mulheres guerreiras aí? Tem que trazer mais mulheres, mas foi 18 pastores e uma pastora. Mas falando de avivamento, de unção, de cura, de milagre, de cura da alma. Cada um programa melhor do que o outro, de libertação, de prosperidade. Tem programa que foi falar só de prosperidade. Se você quer assistir um programa de prosperidade, eu acho que o número 16 e o número 3, se eu não estou falhando a memória, é os que falam só sobre prosperidade. Então tem um programa melhor do que o outro. Então assista no meu canal, é só você ir lá no meu canal, tem uma playlist podcast completo, que aí está o nosso programa Podercast. E esse programa já tem impactado muitas vidas, graças a Deus. Graças a Deus, nós estamos se preparando, ainda não fizemos nenhum neste ano, mas eu quero que, com a ajuda de Deus, nós vamos voltar com tudo. Estou planejando talvez uma viagem aí em fevereiro, se Deus quiser, indo para Goiânia. Aí depois que voltar de Goiânia, nós vamos estar voltando os programas Podercast, mas já tem 19 aí, muito forte, muita unção, muita transferência de unção, porque nos programas, muitos dos programas eu peço para o pastor, para a pastora, estar orando, transferindo para a audiência. E muitos deles oraram, transferiram a unção deles para a audiência que estava assistindo. Então foi muito bom. Então vai compartilhando e vai
comentando. Se você quer oração também, antes de nós entrar aqui no tema, você coloca o seu pedido de oração aqui no comentário, que aí depois que acabar a live eu anoto no papel e posso orar por você. Coloca o seu pedido de oração aqui no comentário. Então, a Bíblia fala, eu vou começar falando nesse tema, que Deus desperta os intercessores, e está no livro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30 e 31. Busquei dentre eles um homem que estivesse tampando o muro, que estivesse na brecha, perante mim por essa terra, para que não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre ele a minha indignação, com fogo do meu furor, e os consumi, e fiz que o seu caminho recaísse sobre as suas cabeças, diz o Senhor Jeová. Essa palavra é muito forte, porque diz aqui que Deus, falando através do profeta, que procurou uma pessoa, mesmo se tivesse uma só, intercedendo por essa cidade. Ele falou, procurei alguém que tampasse o muro. Ele deu um exemplo de um muro com buraco, e alguém que viesse, colocasse uma mão lá e tampasse a brecha, tampasse o muro daquele buraco. Mas ele fala assim, para que eu não a destruísse. Deus queria achar alguém que tampasse o muro, que se estivesse na brecha, e nós falamos a brecha da oração, alguém que pudesse estar intercedendo, orando pela cidade. E ele fala assim, eu não achei ninguém, e eu tive que destruir, porque tem um momento que Deus vai ter que vir com juízo. Ele não quer fazer isso, ele fala, eu queria achar alguém orando por essa cidade, eu queria achar um intercessor por essa cidade, para eu não ter que vir com o meu juízo, para mim não ter que vir com o meu, para destruir essa cidade. Então a intercessão livra do mal e livra do juízo de Deus, livra do juízo, porque tem um momento que vem o juízo, mas só que Deus quer achar o intercessor. Fala, eu procurei uma pessoa. Imagine só, Deus olhou em toda a cidade e não tinha uma pessoa que colocasse na brecha, que tampasse um muro, que intercedesse. E Deus está buscando os intercessores. Por isso que essa palavra desperta, ó intercessores, desperta os intercessores dessa nação, desperta homens, mulheres, jovens para orar, para interceder por essa nação, desperta. Deus está procurando também os intercessores. Eu trouxe um dia uma palavra que Deus está buscando os verdadeiros adoradores, está buscando os verdadeiros adoradores, mas também Deus está procurando os intercessores. Deus está procurando aquele que se coloca na brecha. Deus está procurando aquele que tampa o muro, aquele que pede, ó Deus, tenha misericórdia dessa cidade, tenha misericórdia dessa nação, tenha misericórdia dessa igreja, tenha misericórdia desse país, tenha misericórdia do meu líder, aquele que está intercedendo, tenha misericórdia do meu filho, do meu familiar, do meu marido, da minha esposa, é o intercessor. Deus está procurando o intercessor, aquele que se coloca na brecha e ora. Aleluia! Eu sempre, em todos os ministérios que eu fui pastor local, porque hoje eu estou na obra itinerante, fazendo a obra, pregando nas igrejas, quando sou convidado, pregando a palavra de Deus através das minhas redes sociais, e aonde Deus abre a porta, nós estamos indo. Mas sempre nas igrejas locais, se a gente vê os irmãos estar orando, pegar no pé, perguntar para as pessoas, e aí, como está a sua vida de oração? Está orando? Quanto tempo você está orando? Eu fazia isso porque eu queria que o povo orasse, porque eu sei da importância da oração, porque quando o homem, a mulher, o jovem ora, ele tem uma vida espiritual forte, ele vai poder vencer as tentações, ele vai poder vencer o mal, ele vai poder vencer as lutas, mas sem oração ele vai ser sempre um crente fraco, um crente que muitas vezes fica caindo e se levantando, porque falta uma vida de oração. Então, mas só que qual é a função do intercessor? Para você entender, todo cristão deve ter uma vida de oração, é uma obrigação na minha visão.
Jesus falou para os seus discípulos, vocês não podem vigiar nenhuma hora vocês podem orar comigo. O crente não pode passar uma hora com Deus. Eu acho que isso já é uma obrigação, o crente passar no mínimo uma hora com Deus, orando, lendo a Bíblia, adorando. E Jesus falou, vocês não podem ficar nem uma hora comigo. E se nós fosse dar o dízimo do nosso tempo, a palavra dízimo é 10%, se nós fosse dar o dízimo do nosso tempo, e num dia de 24 horas, seria 2 horas e 40 minutos. O dízimo do dia. E hoje nós não passamos, tem pessoas que não passam 4 minutos com Deus. 4 minutos seria o quê? 1%? Não sei nem se é 1% 4 minutos. Mas tem pessoas que nem oram, tem dia que a pessoa nem fala com Deus. Tem dia que ele acorda, levanta, vai trabalhar, volta para casa, assiste uma televisão, ou mexe nas redes sociais e dorme e não fala com Deus. Passa dias sem falar com Deus. Às vezes vai falar com Deus de domingo a domingo, quando ele vai na igreja. Então, a vida do cristão deve ser uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra. Eu lembro que os crentes de antigamente, eu sei que alguns crentes ainda têm essa prática, é o momento que ele fala, eu lembro que eu fiquei no Instituto Bíblico, IBN, Instituto Bíblico do Norte, em Garanhuns, nós fiquei um ano estudando lá, e no ano de 98, não lembro se foi 98, eu acho que foi 98 que eu fiquei lá no Instituto IBN, e aí todo mundo tinha, os alunos lá, falaram assim, agora eu vou para a minha devocional. Tem muitos homens e muitas mulheres em algumas igrejas que falaram, eu vou para o meu devocional. Era o momento que ele ia orar, ia ler a Bíblia, é o momento que ele ia adorar a Deus. Ele tinha o seu momento de devocional. Então o crente precisa ter esse momento de devocional. O crente precisa ter um momento com Deus. Mas só que qual é a diferença de um intercessor? A vida do cristão tem que ter oração. Ponto. Mas o intercessor, muitas vezes a nossa vida de oração, nós como crente, oramos por nossas necessidades. Oramos pela nossa igreja, oramos pela nossa família, oramos muitas vezes por nós mesmos. O intercessor, ele amplia, ele ora pela sua cidade, ele ora por pessoas. O intercessor é aquele que clama por alguém. É igual o centurião, que estava o seu empregado doente, o seu servo doente, e ele foi até Jesus pedindo a cura para o seu empregado, para o seu servo. O que ele fez? Ele foi um intercessor. Ele falou, Senhor, cura o meu servo. O servo não foi que estava doente, foi o centurião pedindo a cura. Como a mulher cananeia que foi até Jesus pedindo a cura, a libertação da sua filha. Ela foi a intercessora da filha. Ela foi até Jesus para a libertação da sua filha. Então o intercessor é aquele que clama pelo outro. O intercessor é aquele que clama pela cidade. O intercessor é aquele que clama pela igreja. O intercessor é aquele que clama pelo Brasil. O intercessor é aquele que ora, que se coloca na brecha e fala, Deus, poupa o teu povo. Existe muitos murmurador e pouco intercessor. Deus está buscando os intercessores. Mas só que hoje em dia existe o quê? Muitos murmuradores e poucos intercessores. Poucos intercessores. E Deus quer levantar intercessores. Meu irmão, eu lembro de algumas histórias de alguns irmãos e de um tempo que a igreja era até menor no Brasil. Hoje são milhares de pessoas em várias igrejas, mas só que milhares de pessoas sem vida, sem oração, sem unção, sem comunhão, sem entendimento da palavra, porque não estão se colocando na brecha. De pessoas que iam orar e passar horas orando. Isso é um intercessor. A vida cristã dos irmãos, como eu falei no começo dessa live, tem que ter oração. Todo crente tem que ter oração. Todo crente tem que orar. Todo crente tem que ler a Bíblia. Todo crente tem que jejuar de vez em quando.
porque ele é crente, porque ele é cristão, porque nós estamos num mundo de guerra espiritual. Ele diz que, a Paulo diz lá em Efésios, nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades. Todo crente tem que orar, tem que ler a Bíblia, buscar a Deus. Todo crente tem que ter um momento de devocional, isso todo crente tem que ter. Mas o intercessor é aquele que tem uma missão, uma carga, não uma carga de opressão, uma carga de missão por Deus, mas não é algo que pesa nele, de orar por pessoas, de orar por cidade, de orar por igreja, de orar pela nação. E um intercessor nunca vai ser um murmurador. Porque qual é a diferença de um intercessor e de um murmurador quando ele vê um problema? Quando um crente normal vê um problema na igreja, o que ele faz? Ele reclama, ele murmura, ou ele fala para todo mundo. Um intercessor, quando ele vê um problema na igreja, ele fala, eu vou orar por essa causa, eu vou orar por esse problema, eu vou orar para Deus dar vitória. A visão dele é diferente, porque o murmurador, ele olha para os homens, o murmurador, ele olha para a situação, é aquilo que ele está vendo, e o intercessor, ele sabe que muito das nossas lutas, muitas coisas que acontecem no nosso natural, é um reflexo do nosso espiritual. Muita coisa que está acontecendo no nosso natural é um reflexo do espiritual. Então a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue. A nossa luta não é contra a pessoa. A nossa luta é espiritual. Então o intercessor, ele não vai olhar aquela situação e falar, o cara é que é sem vergonha mesmo. Não, fulano que não tem jeito mesmo. Não, é fulano que tem coração duro. Isso é pessoas que não têm a visão espiritual e não é um intercessor, porque o intercessor fala, eu sei que o meu Deus responde oração e eu vou colocar na brecha por essa igreja, eu vou colocar na brecha por essa cidade, eu vou colocar na brecha por essa família, eu vou colocar na brecha pelo Brasil, eu vou orar e Deus vai responder. O intercessor entra em uma atmosfera de resposta de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É isso que nós estamos falando. Que Deus desperta os intercessores. Eu tenho um testemunho muito forte do que eu vi lá no Rio Grande do Sul. Mas eu quero que você compartilhe essa live. É muito importante que essa palavra chegue no maior número de pessoas. Que Deus use essa palavra para Deus estar despertando intercessores, para Deus estar ativando os intercessores, para Deus estar levantando intercessores, porque isso que vai trazer vitória para a minha vida, para a sua vida, para o povo de Deus. A diferença, imagine só um pastor de uma grande igreja, ele tem uma responsabilidade. Quanto maior o número de pessoas que tem na igreja de um pastor, maior é o número da guerra espiritual. Porque cada irmão enfrenta batalhas espirituais. E o pastor, eu vou falar de algo que aconteceu com Moisés, ele é um intercessor daquele povo. Então ele enfrenta muita retaliação, muita batalha. Então, e às vezes nessa igreja grande, ninguém ora por ele. Ninguém ora por ele. O pastor da igreja, ele pensa, não, o pastor não precisa de oração. Não tem ninguém que se levanta como um intercessor pela família pastoral. E aí acontece um monte de problema para o pastor. E aí as pessoas acusam o pastor. Tá vendo? Tá vendo isso e aquilo? Mas quem estava orando? Quem estava intercedendo? Quem estava na brecha pela família pastoral? Quem estava? Quem estava? Eis a questão. E eu lembro de um testemunho lá no Rio Grande do Sul. Eu tinha um rapaz lá na igreja que eu era pastor, e ele falou assim, pai, pastor, eu quero mostrar um vídeo do meu pai e da minha mãe, no aniversário da minha mãe, era no tempo do videocassete ainda, ele me levou lá na casa dele para assistir o testemunho da irmã dele. Eu assisti lá o vídeo, naquela imagem até bem antiga, né? Hoje até o celular grava melhor do que naquela época, né? E o testemunho era assim, que ela sonhou que estava num campo e de repente viu um lobo
um lobo gigante, um lobo grande, era um lobo diferente. E depois ela entendeu quando acordou que era demônio aquilo lá. E aí ele começou a correr atrás dela. E ela começou a correr. E lá no Rio Grande do Sul, para você entender o sonho, eu vou falar isso antes, lá muitas casas são todas de madeira, por causa do frio. A casa de madeira fica mais aquecida do que a de cerâmica. Então tem ainda muita casa, pelo menos lá onde eu morei, Cambará do Sul, muitas casas de madeira. Toda de madeira. Parede, casa de madeira, né? Chão de madeira. E aí ela correu e ela entra na casa da mãe dela e ela entra pro quarto da mãe dela. Quando ela entra pro quarto da mãe dela, o lobo para, o lobo está correndo atrás dela e ele para e não entra no quarto. Isso foi um sonho que ela teve. E ela, nessa época, ela estava afastada, esse irmão falou para mim. E ela disse que ela veio na porta e falou assim pro lobo, como sonho é sonho, acontece algumas loucuras, né? Falar até com os animais, mas como sonho. E ela falou assim, você não vai entrar aqui? E o lobo, esse que depois ela entendeu que era um demônio, ela falou, e aí eu não posso entrar, porque tem marcas no chão. Ele falou, aí eu não posso entrar porque tem marcas no chão. E aí ela acorda. E quando ela conta esse testemunho, eu estou assistindo a fita, aí ela começa a chorar. Ela fala assim, e aí eu entendi o que significa marcas no chão. Era a minha mãe, que ora sempre no mesmo lugar, e diz que tem uma marca no chão mesmo. Era o joelho da mãe dela. Ela falou, aí tem marca, aí eu não posso entrar, porque aí é um lugar de oração. E ela começou a chorar, falou assim, eu sei que é a marca da minha mãe se ajoelhada, onde é marcado mesmo. E ela entendeu o poder da oração da mãe dela, a intercessora dela. Meu irmão, a oração é muito forte, a intercessão. Que Deus desperta intercessores na sua igreja. Que Deus desperta intercessores na sua cidade. Que Deus desperta intercessores nessa nação. Que o intercessor sai do egoísmo. Porque quando nós estamos orando, muitas vezes nós estamos orando pela nossa necessidade, pelo nosso problema, pela nossa família, pela nossa igreja, tudo que é nosso. O intercessor, ele amplia, ele ora por pessoas que pedem oração, ele ora por cidade, às vezes até que nem conhece. Tem um intercessor que eu conheço, um pastor amigo meu, que ele ora por nações, ele ora por países que ele nunca viu. E ele não tem nem notícia do país, às vezes Deus move ele, um país específico da África, um nome, e ele começa a orar por aquele país, ele ora por outro país, e Deus usa muito ele na intercessão, porque o intercessor, ele sai de orar por nós apenas, pela nossa necessidade, pelo nosso problema, e ele ora pelos outros, para outros ter vitória. Mas não tem problema, o intercessor é abençoado da mesma maneira, porque tudo que o homem planta, ele colhe. Ele está orando por outra pessoa, e com certeza Deus levanta alguém para orar por ele também. Essa é a força da intercessão. E no livro de Isaías também, eu gosto muito desse texto. Isaías capítulo 62, versículo 6 diz, ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guarda, que todo dia e toda noite de contínuo se não calarão. Ó vós que fazei menção do Senhor, não haja silêncio em vós. Diz aqui, pois em Jerusalém. Continuando, versículo 7. Não esteja em silêncio, até que confirme, até que ponha Jerusalém por louvor na terra. Essa é a força do intercessor, ele não desiste. Ele não desiste até ele ter a resposta. Ele não desiste até ter a libertação. Ele não desiste até ter a cura, a restauração, a restituição daquilo que ele está clamando a Deus. E aqui em Isaías 62 diz, eu coloquei, ó Jerusalém, sobre ti, nos seus muros, guardas. E aqui tinha guardas no muro de Jerusalém, mas aqui ele está falando, não esteja calado, ele está falando da intercessão, até que Jerusalém seja estabelecido com louvor da terra. Que Deus levante intercessor na sua cidade para orar até
vir um avivamento, que Deus levante intercessor na sua igreja até vir o poder de Deus, que Deus levante intercessor na sua família para até vir a libertação, a cura e a salvação para a sua família, que Deus levante intercessores para o Brasil experimentar um grande avivamento, para Deus derramar da sua glória, do seu poder, que Deus levante os intercessores para vir transformação nessa nação. Que Deus levante você, meu irmão, para orar não só pela sua necessidade. Se você não tem uma vida de oração, meu irmão, ore. Porque é tempo de estar orando, mas não ore só por você, ore pelo seu amigo, ore pelo seu pastor, ore pelos líderes, ore pelo governo, para o governo quebrar todo tipo de mal e de corrupção que possa existir nessa nação, e Deus estabeleceu o seu reino, e Deus estabeleceu o seu governo, e Deus estabeleceu um tempo novo de cura, de restauração, de avivamento para essa nação. Oh, xararabacantaralalabachá, halalabachá, lalabachá, lalabachá. Que Deus levante os seus intercessores. Que Deus levante os seus intercessores. E outra passagem que eu acho muito forte, falando sobre o poder da intercessão. A Bíblia fala que quando o povo de Israel saiu do Egito, e quando eles chegaram num lugar, se eu não me engano, o povo inimigo era o povo de não, era o povo Abimeleque, eu acho que era Abimeleque, um negócio assim, não sei se era esse povo, nem vou falar o nome do povo, mas que se levantou contra o povo de Deus. E o que aconteceu? Josué foi para a guerra, Josué era o chefe do soldado, e a Bíblia que diz que Moisés subiu no monte, com Ur e com Arão. E diz que ele começou, quando ele levantava as mãos, o povo de Israel tinha vitória. Aí ele cansava de ficar com as mãos levantadas. Quando ele abaixava as mãos, o povo de Israel tinha derrota. E aí quando ele levantava, o povo tinha vitória. Quando ele baixava, que ele cansava de ficar muito tempo. Que cansa, né? Ficar muito tempo com a mão levantada assim. E aí ele cansava, baixava. E aí teve um jeito, ele teve uma estratégia de Ur e Arão segurou as mãos deles. Para não ficar pesada, para mais ficar com as mãos levantadas. Ur e Arão do lado para levantar as mãos. E o povo de Deus ter vitória. Isso é o símbolo. Quando tem um intercessor orando por você, você tem vitória. Quando tem um intercessor orando por você, você tem cura. Quando você tem um intercessor orando por você, você tem livramento. Quando você tem um intercessor orando por você, a graça de Deus cai de uma forma abundante. Por isso que a igreja precisa de intercessores. Por isso a igreja precisa de intercessores. Por isso que o Brasil precisa de intercessores. Por isso que a sua cidade precisa de intercessores. Lembra o texto que eu li no começo aqui dessa live? Que Deus busca o intercessor para não destruir a cidade, para o mal não vir destruir, para o mal não prevalecer, para não vir um juízo de Deus e para também as obras de Satanás não prevalecer. Deus está querendo despertar os intercessores dessa nação. Coloca aí, escreve aí, eu vou ser um intercessor. Escreve aí, hashtag, eu vou ser um intercessor. Eu vou ser um intercessor da minha casa. Eu vou ser um intercessor da minha igreja. Eu vou ser um intercessor da minha família. Escreve aí, eu vou ser um intercessor. E o mal não vai prevalecer em nome de Jesus. Que Deus possa estar despertando os intercessores. Que Deus possa estar despertando os intercessores. Para nós estarmos concluída essa live. Tem um pastor que ele teve uma visão. Ele começou a ver pessoas sendo atropeladas, pessoas se suicidando, enchente entrando. Ele começou a ver muitas coisas ruins e ele até ficou, depois da visão, ele falou, meu Deus, mas por que eu estou vendo todas essas tragédias, todas essas coisas ruins? E ele está orando, e aí depois ele vê a mesma cena, aquele que foi atropelado, aquele que se suicidou, aquele que foi
de terremoto, essas coisas. Ele viu como se fosse um filme acontecendo a mesma coisa e essas pessoas sendo livres dessa situação. E aí Deus falou para ele, quando não tem a intercessão, o mal prevalece. E aí alguns podem falar assim, mas acontece tantas coisas ruins. Imagine só, na sua cidade, tem servos de Deus, que eu creio, toda cidade do Brasil tem servos de Deus. Tem alguns lugares que tem mais e outros menos, mas com certeza tem um grupo que serve a Deus na sua cidade. Se o mal acontece nas cidades, porque tem oração, imagine se não tivesse oração, que tamanho seria esse mal? Tem muito mal que seria muito mais, ia ser muito mais destrutivo se não tivesse oração. Mas acontece o seguinte, se o povo orasse mais, com certeza ia ter muito mais glória, muito mais poder, muito mais libertação, muito mais cura e muito mais vitória. Por isso que essa palavra é desperta intercessores, desperta igreja, desperta igreja, desperta igreja. Meu irmão, dê o like aqui para esse vídeo chegar em mais pessoas, que tem mais pessoas que precisam ouvir essa palavra. Comenta aí, peça o seu pedido de oração que eu vou interceder por você. Eu vou orar por você. Coloque o seu pedido de oração aí que eu vou orar por você em nome de Jesus. E compartilhe isso para alguém que precisa ser despertado. Quantas pessoas que eu conheço pessoas que eram homens e mulheres de oração e hoje não estou orando nada. E alguns falam para mim, pastor, não estou orando. Quantas pessoas eram de orar de madrugada, orar no monte, orar, clamar a Deus e hoje não estão orando nada. Eles falam para mim, pastor, não estou orando. Meu irmão, que venha uma unção, que venha uma ativação, que Deus desperta a sua vida, que Deus te dê graça e que você tenha vitória em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Então, que Deus abençoe. Até a próxima live.